Boa noite a todos e todas, todo o pessoal que está chegando. Boa noite, Pedro, Enzo. Então, eu sou Josias Fontoura, sou psicanalista, sou também editor de livros de psicanálise e vou estar mediando a nossa conversa aqui hoje com estes dois autores que, como a gente já vai ver, estão à frente de projetos, de publicações muito importantes no campo da psicanálise nesse nosso momento atual. Para quem não conhece, o Pedro Catapã é psicanalista, membro do EBEP do Rio de Janeiro. O EBEP é o Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos, e professor da Universidade Federal Fluminense e da UERJ, a Estadual do Rio de Janeiro, né? O Enzo Pizimente é psicanalista, membro do Laço Analítico, Escola de Psicanálise de São Paulo, e também professor, coordenador de diversos cursos aí, grupos de estudos que trabalham com o tema da formação, ambos com percurso acadêmico também na psicanálise, né? Então, psicanalistas que têm uma implicação direta com a discussão que a gente coloca como provocação aí para hoje, que a gente chamou de psicanalistas no Brasil hoje, o público e o que não se escreve. Por que que eu estou fazendo esses comentários iniciais? Porque o público, como a gente considerou ao dar esse nome para o evento hoje, tem a ver com essas publicações que a gente vai estar discutindo, e o que não se escreve justamente com essas implicações dos autores, com as obras que estão em circulação e com os efeitos que vão surgindo a partir dessas publicações. Então, o que não se escreve em tese, né, mas o que se passa como efeitos do que está eminentemente público. Os livros que a gente tem, vai colocar em discussão, eu vou apresentar muito brevemente e depois vou passar para os autores também falarem um pouquinho sobre esses projetos. Mas para introduzir, nós temos o livro Percursos Psicanalíticos no Brasil, publicado em 2024, do qual o Pedro Catapã é o organizador, a editora é a INM. É um livro em que o Pedro entrevista psicanalistas sob essa perspectiva, né, dos seus percursos psicanalíticos com psicanalistas brasileiros. E tenho notícias, depois o Pedro vai poder falar um pouquinho melhor disso, de que é o primeiro volume de uma série, né, que vai estar trabalhando com esses percursos psicanalíticos. Os três entrevistados nesse livro são Teresa Pinheiro, Jurandir Freire Costa e Joel Bidman. E nós temos o projeto do Enzo Pizimente, que se chama A Formação do Psicanalista e os Princípios de Seu Poder, dividido em volumes um e 2, que são estes livros aqui. O volume um se chama Cenas do Impossível, tem 9 autores, prefaciado pela Miriam Debier, e é um volume que os psicanalistas convidados para escrever em capítulos, eles vão delimitar um pouco os impasses da formação em psicanálise na atualidade, fazendo aí uma leitura teórica digamos assim, formalizando os impasses. E o volume 2, que ficou com o nome de Coletivos Psicanalíticos e Realidade Brasileira, é um volume em que os autores vão trabalhar um pouco mais com, vamos chamar assim, as inovações que a gente tem experimentado no Brasil. Então, a própria ideia dos coletivos de psicanálise, né? Outros aparelhos de trabalho que os psicanalistas têm experimentado. Então, não fica tanto assim na análise mais teórica dos impasses e
apresenta um pouco experiências que têm acontecido no Brasil. O volume um foi publicado em 2023 pela editora Discurso, e o volume 2 acabou de sair, começou a ser enviado hoje, também pela editora Discurso, e conta aí com mais 12 12 textos de 12 autores diferentes. O convite aí para o Pedro e para o Enzo para essa conversa, ele surgiu um pouco pelas convergências dos projetos que eles estão aí encabeçando. Ambos vão tratar um tanto do tema da formação, ambos vão tratar um tanto da história da psicanálise do Brasil, com a diferença que o Pedro convoca, né, psicanalistas para falar aos moldes de entrevistas, e o Enzo convoca psicanalistas, pesquisadores para escrever capítulos de livros sobre esses temas. Mas o projeto, os dois projetos têm muitos encontros, né? Então a gente pensou numa conversa aqui hoje, para falar um pouquinho dos livros em si, que estão publicados. Talvez muitos dos presentes aqui já conheçam. Depois essa conversa vai para o nosso canal no YouTube também. Então serve um pouco para a gente falar dos livros, mas também para a gente poder conversar sobre os efeitos, que as publicações têm para os psicanalistas implicados na publicação e para aqueles que participam dos debates, dos eventos, né? O que vai acontecendo a partir do momento em que um livro é publicado. Então, eu tenho aqui 4 questões para estar colocando aos nossos convidados. Nesse modo de eu colocar uma questão, a gente passar a palavra para o Pedro, para o Enzo, depois a gente volta para mim, faço outra questão, volta para eles, e assim a gente vai conduzindo a conversa de hoje. E ao final, abrimos aí para questões do público, se quiserem escrever questões ou abrir o microfone e falar. Nós temos também já 3 perguntas que foram enviadas via formulário pelos participantes. Então a gente pode, ao final, dar esse espaço para quem está presente e para as perguntas que foram encaminhadas para a gente. Vamos tentar estabelecer o teto aí de 1 hora e meia. Então, desde o horário de início, né, 19h30 até as 21h. Vamos ver se a gente fica nisto. Então, Pedro, Enzo, antes de passar a palavra, eu vou já introduzir uma questão e aí passo para vocês estarem começando a falar já a partir da questão. E que é pedir para vocês contarem um pouquinho para a gente o que é que motivou vocês inicialmente, né, a desenvolver esses projetos dessas publicações, essas coletâneas que estão organizadas, estão com várias pessoas, e a tratar desses temas, né, da formação, da história da psicanálise e das ressonâncias que esses temas têm no contexto brasileiro. Então, nos contem um pouquinho. Palavra com vocês. Quem começa? Tomou a palavra com você, vai lá. Então, os mais velhos primeiro, né? Respeite minhas barbas brancas. Bom, brincadeiras à parte, é um prazer estar aqui com o Josias, com o Enzo. A ideia do Josias foi muito bacana, da gente se reunir para conversar um pouco sobre esses projetos que, sim, de fato, têm convergências. E há outros projetos que convergem com esses também e estão acontecendo também neste momento no Brasil, né? O que me desperta bastante interesse. Agradeço a presença de quem está aqui agora, né, online com a gente, e quem está vendo depois. Esse livro que eu lancei, né, ainda este ano, né, que o Josias já mostrou a imagem, o Percursos Psicanalíticos no Brasil, que é um livro, sim, de entrevistas, né, com esses 3 nomes que ele mencionou, Teresa Pinheiro, Jurandir Freire Costa e Joel Birman. Ele vem de um... Ele foi gestado aos poucos, eu diria assim. Mas a ideia de fazê-lo
se tivesse que elencar alguns pontos cruciais para que eu decidisse organizar esse livro, que de fato é o primeiro de uma série, haverá continuações, Josias, né? É um projeto, não é só um livro. A ideia veio de alguns marcadores assim importantes para mim. Primeiro, antes de tudo, o fato de que nós vivemos nos últimos anos no Brasil a emergência de uma extrema-direita reacionária, muitas vezes fascista, né? E na emergência dessa extrema-direita, digamos que ela não se deu sem agitar o próprio campo psicanalítico, que aparentemente teria que nada a ver com essa história, considerando-se a história dos psicanalistas acharem que são neutros e quererem dizer que são neutros em relação à política e ao campo social. Mas a verdade é que, no momento de radicalidade como este, aqueles que se colocavam como neutros, rapidamente nós percebíamos que a neutralidade não tinha nada de ser apolítico, é uma posição política, independente deles serem psicanalistas ou não, inclusive nessa história, né? Chamou-se essa turma de isentões em algum momento, não é isso? É, então, essa emergência, ela, ela obrigou os analistas a se posicionarem politicamente, coisa que eles têm, para o mínimo, pudores de fazer, para dizer o máximo, eles se defendem, né, para usar um termo bem psicanalítico, da coragem e da verdade, como diria o Foucault, se defendem contra isso e ficam vivendo na sua suposta neutralidade para não perder pacientes, não perder prestígio e assim por diante, fazendo uma espécie de diplomacia social e arruma o termo neutralidade para dar garantias teóricas disso. Mas o fato é que, já na história da psicanálise brasileira, houve momentos antigos, já, em que essas decisões precisaram ser tomadas publicamente. Então, era importante, contrastar esse momento atual com o passado. Ou seja, é um primeiro passo importante. Eu me refiro à época da ditadura militar, como um momento importante, mas não o único, em que os psicanalistas precisaram se posicionar. Esses três que eu entrevistei, os três tiveram, digamos assim, algum tipo de problema em relação a essa situação da emergência da ditadura militar, ao ponto que o Jurandir Freire Costa teve que mesmo fugir do Brasil, né? Então, esse é um primeiro ponto, uma discussão sobre a suposta neutralidade do psicanalista e desnudando ela, qual é a posição psicanalítica, qual é a posição política que os psicanalistas ou as instituições psicanalíticas vêm tomando ao longo da história do Brasil. Isso foi uma questão que se colocou, e para isso era importante fazer uma história da psicanálise no Brasil. Uma história, portanto, não da construção dos conceitos psicanalíticos, mas uma história dos percursos que os psicanalistas foram tomando, de que grupos emergiram essas pessoas que quiseram se tornar psicanalistas, como eles exerceram suas práticas e assim por diante, né? Uma espécie de espelho para nós mesmos vermos de onde a gente veio. Soma-se a isso a, a emergência anterior a essa extrema-direita, de certas críticas à psicanálise que vinham da esquerda, vinham de grupos políticos à esquerda. Por exemplo, o movimento negro, por exemplo, o movimento LGBTQIA+, por exemplo, certos grupos que tentavam demonstrar por A mais B que a psicanálise era elitista. Então, era importante escutar como é que os psicanalistas se posicionam em relação a essas críticas à esquerda e à direita, o que que eles têm a dizer a respeito disso tudo. Mas a cereja do bolo que me fez querer produzir essa, essa, esse mapeamento desses percursos foi a emergência do governo Bolsonaro,
foi a criação de curso de graduação em psicanálise, né? Que acho que também isso interessou o Enzo, acho que ele vai falar disso. Foi a criação de um curso de graduação em psicanálise, o que põe em questão algumas coisas. Primeiro, claro, a formação do analista. Como ela é, por que ela pode ou por que ela não pode ocorrer numa universidade. Por que que o movimento psicanalítico, historicamente, se mobilizou para evitar que a psicanálise se tornasse um curso de graduação universitário com diploma, etc., com créditos. E isso explica, em parte, por que que isso foi criado, inclusive, por pessoas que não são psicanalistas, esse curso. Mas é preciso entender que uma vez que ele está sendo criado, e que ele já existe, e são alguns, não só, como os psicanalistas devem se manifestar, o que os psicanalistas pensam sobre esse assunto, o que que eles pensam sobre a formação, o que que eles pensam sobre a psicanálise na universidade e de que maneira os percursos deles serviriam, digamos assim, de balizas ou de pontos de partida ou de indicadores, de algum modo, dos percursos de suas próprias formações, eu quero dizer, como referência para os próximos psicanalistas. Esse é o contexto geral do meu projeto, né? Porque esse negócio veio para ficar, esse curso de formação de psicanalistas. Então, a gente tem que se organizar para saber como é que a gente vai lidar com isso. E eu achei nada melhor do que chamar psicanalistas que são referência para a- uma profusão de psicanalistas brasileiros. Eles são renomados, eles são referências importantes. É importante dar um espaço para eles falarem sobre isso e falar de suas formações como analistas, como elas se deram, né? Para que isso, de algum modo, seja transmitido não só pela teoria, mas pelas próprias práticas contadas e transmitidas. É isso, Josias. Muito bem, Enzo. Bom, Pedro, Josias, boa noite de novo. Boa noite a todos e todas que estão aqui online com a gente. Para quem vai chegar também, boa noite. Bom, primeiro eu quero saudar a proposta. Eu espero que você faça isso mais vezes. Josias, assim, foi uma ideia muito boa convidar dois autores e autores de coletâneas. Eu acho isso interessante de ser sublinhado, né? E tem uma sutileza, né, e uma diferença aí a ser marcada, a depender dos efeitos que essas coletâneas vão ter no campo, né, de um autor de um livro sozinho, né, para um autor, para alguém que convoca outros autores e por vezes nem tem artigo na coletânea, né, enfim. Mas acho que isso a gente pode desenrolar depois, mas quero saudar essa proposta porque eu acho muito rico a gente poder ter notícias do que motivou alguém a propor um projeto, um livro, uma coletânea, né? Eu acho que isso tem algo da clínica que se transmite aí, né, a meu ver. E a minha coletânea, eu fiquei pensando agora, escutando o Pedro, né? Eu acho que dá para dizer que essa ideia, né, de tensionar, de colocar o poder como algo que produz movimento, enfim, faz a gente pensar a especificidade da psicanálise, nasceu no meu mestrado. Nunca respondi por aí, mas eu acho que então esse projeto, um pouco indo pela via que o Pedro foi, nasce no meu mestrado. Que a ideia, eu trabalhava numa instituição de saúde mental, né, num hospital dia, e a ideia, como a maioria dos psicanalistas, né, era de fazer uma pesquisa sobre psicanálise e saúde mental, que eu ia dizer basicamente o que todo psicanalista fala, né, sempre, que bom, falta clínica na reforma psiquiátrica, eles não consideram sujeito, não tem lugar para singularidade. E eu trabalhava nessa instituição. Quando eu volto para bom, para pensar a partir do que eu fui experimentando ali no, no grupo que eu compunha, eu fui percebendo o quanto que os psicanalistas caíam nesse lugar que a gente tanto criticava dos trabalhadores do campo da saúde mental. Então, em relações de poder, em sugestão, em ortopedia, né? E
uma fala me marcou, né, e muito, dentre várias, né, que a diretora dessa instituição falava, na verdade são duas importantes aí, uma para o bem e outra para o mal. Vamos começar pela ruim, né? Sempre que a gente discordava dela de algum argumento, de alguma coisa que ela trazia, ela batia na mesa, gritava. Dá para vocês ser uma argentinona de, na época ela tinha 78 anos, agora ela deve ter 90 pelo menos. Batia assim na mesa. Dá para vocês serem psicanalistas pelo menos 1 hora no dia? Eu só quero que vocês sejam psicanalistas durante a nossa reunião. E era bom, basicamente, para a gente concordar com a posição dela, né? Então, eu entendo que daí surge uma questão sobre essa relação de forças que se estabelece aí na direção do tratamento e na relação que os psicanalistas estabelecem entre si num espaço de formação. Considerando que essa instituição que eu trabalhava, alguns, não sei se o Pedro conhece, talvez, né, no Instituto A Casa, um dos primeiros hospitais dias, é o primeiro hospital dia do Brasil, né, anterior aos CAPs, e é um projeto muito parecido com o que tem nos CAPs, né, e lá dentro se entende que é um espaço também de formação. Então, a instituição arca com espaços de supervisão, tanto só para os, tanto supervisão para os terapeutas, quanto supervisão para a equipe, quanto análise institucional, né? Então é um espaço que de fato fomenta a formação e foi nesse espaço também que eu fui formado, digamos, em uma boa um bom tempo do meu percurso, né? Mestrado, doutorado, começa a pesquisar então a implicação da qual que é o lugar da psicose na na emergência do sujeito da psicanálise, então faço ali uma hipótese que o Lacan fomenta, propõe trazer o conceito de sujeito, pensar o sujeito na psicanálise a partir dos impasses que ele vivia diante das psicoses, né? E com isso eu vou percebendo nesse trânsito, né, o quanto que tratar das psicoses e incluir a questão do sujeito na psicanálise foi produzindo transformações na direção do tratamento, na concepção de formação e na ideia que se tinha do papel do psicanalista na sociedade, grosso modo, né? E aí a gente vai chegando um pouquinho mais próximo aí, temporalmente, do que a gente está vivendo agora. Temos a emergência dessa proposta de graduação em psicanálise e diante dela, dois movimentos começam a me incomodar. Um de colegas da minha escola, do laço analítico, né, numa defesa que me soava estranha por todo o percurso que eu tinha anterior ao meu ingresso no laço, né, de dizer que não, a formação só acontece na escola. Eu falei, opa, não sei se eu concordo com isso, né? E fui encontrando interlocutores ali dentro da escola, por isso inclusive que eu estou no laço, porque eu acho que eu encontro espaço para tensionar, para marcar minhas diferenças ali, né? Então, esse era um dos discursos que vinha também, de alguma maneira, junto a outro, esse maior, digamos, a nível nacional, se a gente puder dizer, que era uma certa ideia de que nós analistas temos, então, um inimigo comum, a graduação, e que a gente então deveria se unir, porque, bom, e aí, esse é, inclusive, um dos artigos que eu escrevi com o Bruno para essa coletânea, começa com essa brincadeira. Primeiro a gente tira eles, depois, né, reticências fazendo referência a Dilma. Porque é um pouco isso. Bom, primeiro a gente combate a graduação, depois a gente resolve nossos problemas internos. E a gente sabe que nunca se resolve, porque está sempre se elegendo algum inimigo externo, né? E aí foi a partir disso que eu pensei, opa, talvez possa ter algum trabalho interessante a ser realizado nesse retorno para o campo, né? Soma-se a isso um desconforto que eu tenho bastante grande, que é essa coisa de sempre vermos os mesmos psicanalistas falando as mesmas coisas, né? Seja em jornal, seja sendo convidado para algum espaço. Eu falei, cara, existem outros analistas, existem analistas de ramos distintos da psicanálise, não a lacaniana, que tem coisas interessantes a dizer.
vamos trazer essa galera para conversar em um plano comum, digamos, a partir de uma questão comum, né? E é daí que surge a proposta dessa coletânea, A Formação do Psicanalista e os Princípios do Seu Poder, assim, um modo de colocar os analistas para trabalhar a partir de uma questão supostamente vindo de fora, né, que então é a graduação, mas ao invés de a gente atacar a graduação, a gente poder pensar como que o poder participa da formação, né, de modo a elaborá-la. Eu compreendi que assim a gente conseguiria avançar, poderia dizer que melhor, mas também de um outro jeito, né, rumo a elaborações talvez mais implicadas, né, e mais atinentes ao nosso campo e menos paranoicas nesse sentido, né? Então, menos, ah, não, o inimigo está lá fora, vamos atacar, vamos explicar o que que é, vamos explicar. E aí a gente está no campo da compreensão, 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 né? E aí pouco tensionamento. Então, a ideia foi justamente trazer o debate para dentro do nosso campo, com autores que não necessariamente se conversam no dia a dia, nas instituições, por aí, assim, em resumo. Ah, legal. Acho que realmente tem muitos pontos de encontro, né? Se a gente pensar os projetos como eles começam, e talvez o principal deles dê para se resumir assim numa frase que o Pedro disse, que parece uma coisa óbvia, mas não é, mas que é a necessidade dos psicanalistas se posicionarem sobre as questões, sem ser nessa modalidade discursiva que é a defesa, né? Ou que é como o Enzo intitulou esse artigo dele com o Bruno. Primeiro a gente faz essa coisa do inimigo comum e depois a gente discute todo o resto, porque todo o resto é menos importante, né? Acho que a psicanálise vem se constituindo aí, falando do contexto brasileiro, não sem as questões políticas internas, que estão aí desde a criação da psicanálise, né? Mas agora também com essas questões de política externas ao campo, que é a psicanálise poder conversar com a educação, com a economia, com a filosofia, com áreas mais estranhas à própria psicanálise, né? E poder conversar com os interesses de se fazer uma graduação, por exemplo. E acho que o Enzo coloca também uma questão importante que aparece nos dois projetos, que é, em algum momento, as escolas de psicanálise tinham autoridade para dizer a formação acontece assim. Mas hoje essa autoridade ela está diluída, né? Nas escolas, na universidade, em outros espaços que não são as instituições psicanalíticas propriamente ditas, nem as universidades. Mas a escola não pode mais falar desse lugar porque, quer dizer, pode falar, né? Mas não é escutada, porque a psicanálise não é das escolas psicanalíticas. Ela é um tanto de todos os campos, né? Todos os campos estão discutindo, usando, referindo, tanto que em algum momento, num dos textos publicados na coletânea do Enzo, alguém justamente disse, se não me engano, é o Rinaldo Voltolini, bom, os psicanalistas estão aí discutindo um monte, brigando um monte sobre esses impasses, como é que eles vão se defender sobre isso, mas só eles estão assim. Todo o resto do pessoal de fora desse campo estão lá, para eles a psicanálise está andando, está funcionando, estão criando seus cursos, né? Fazendo as suas coisas acontecerem. E se os psicanalistas não conversarem com essas pessoas, e- o campo incorre numa incoerência, né? De dizer, não, psicanálise é isso que está aqui dentro, que fica fechadinho e que a gente defende, e o resto todo não importa. Acho que é um mérito dos dois projetos abrir, né? Dar voz a essas questões, na sua implicação política mesmo, porque os livros, quando eles são publicados, eles começam a gerar leituras, releituras, debates, começam a gerar aberturas, numa boa hipótese, né? E a segunda questão que eu queria colocar para vocês tem um pouco a ver com isso. Assim, o que que vocês esperavam como efeito desse trabalho, cada um com esse projeto?
E um pouco vocês já falaram, né? E o que não esperavam também, mas que veio emergindo a partir das publicações, a partir das discussões, a partir do próprio processo, né, de encontrar um lugar para publicar, uma editora. Contem um pouco para a gente desses bastidores e dos efeitos que vocês foram sentindo na pele, digamos assim, que não aparece no livro necessariamente, mas que aparece, mas que é do processo de publicar. Agora você começa, Enzo. Certo, vamos lá. É, só um ponto que eu acho que é interessante, que eu lembrei, assim, eu acho que também as duas coletâneas abrem, né, para um debate sobre algo que não necessariamente é producente, né? Eu tenho falado um pouco disso, tenho pensado um pouco disso, o quanto que a gente cai nessa trama neoliberal, né, da produtividade, quando a gente está diante de impasses que ameaçam o nosso campo, né? E aí a gente apela para isso, não, esse debate não é producente, né? Esse debate é contraproducente, não é a hora da gente debater isso, né? Então eu acho que também é algo interessante para a gente pensar o que que a gente faz com os conflitos, né? Com os impasses, com os problemas, com isso que produz. Enfim, quem me conhece sabe que eu falo bastante dessa palavra, esse significante é uma marca minha aqui, né? Não produz tensionamento. Eu acho que sem tensionamento a gente avança pouco, né? Porque a gente precisa. Falando nisso, né, o Josias questiona sobre esse processo, os bastidores, né? Essa coletânea, a princípio, propus, né, tive a ideia e construí parte dessa ideia com um colega, né, que não tá, né, não está aí como organizador junto comigo, justamente porque a gente acabou rompendo no meio do processo. Não foi um rompimento amigável, foi um rompimento bastante duro, né? E foi um rompimento, foi duro, mas foi bastante interessante, né? E a decisão por manter, por exemplo, um dos artigos, o Ricardo Goldenberg, ele cita, né, o convite, naquele estilo do Ricardo, né? Ele cita o convite, tensiona, faz ali, faz uma crítica à proposta que a gente fez para ele, né? E cita o nome dos dois organizadores, né? E ficou nisso, bom, vamos manter, não vamos manter esse nome e tal. E eu falei, vamos manter, né? O Josias questiona, dá a ideia, vamos manter porque eu acho que essa é uma marca interessante para o campo, inclusive, né? Para a gente poder seguir e elaborar isso que aparece no livro como uma espécie de sintoma, talvez, né? E a partir disso vem a ideia de tratar o processo de publicação como um caso clínico, né, que traz o conflito, traz a oportunidade de elaboração e traz uma saída mais egóica, digamos, né? Porque o que é interessante dessa ruptura, né, é como ela começa a aparecer, né? Quando a gente recebe os originais, então, a princípio ele mais ligado a uma escola inglesa, né, eu ligado ao lacanismo, a gente convida uma série de autores, ele convida autores da escola francesa também, que ele conhecia mais, melhor, tal. Eu convido colegas que não necessariamente eram lacanianos, começa a chegar os originais, a gente começa a ler, né? Acho que é importante dizer isso. Ele era o contato com uma editora grande e conhecida, né, aqui do Brasil. E e aí ele começa a se queixar, ele fala, ó, eu mandei para a editora e a editora me devolveu muito brava porque tem textos muito mal escritos. E eu nunca recebi esses e-mails, né? Só ele recebia esses e-mails aparentemente. E aí eu questiono, bom, o que que é, o que tá acontecendo? E aí começa a surgir, bom, eu tenho um nome a zelar, ele fala, você não tem um nome a zelar, eu tenho um nome a zelar, eu tenho uma marca a zelar, eu tenho contato com a editora e eu não posso vincular meu nome a esses artigos. Eu fui indo um pouco para entender que artigo que era, ele nunca falava, até o momento que fala, ó, esse artigo aqui está mal escrito,
E esse matema não dá para ir para a editora com esse matema. Era o tal do matema do mestre, do discurso do mestre. Aí eu peguei e falei, uai, é só a gente pegar um matema mais bonitinho, a gente devolve, tá tudo certo. Não, porque aí começa, aí entra outro assunto que eu acho que é interessante. Esses textos não estão democráticos o bastante. A psicanálise que eu pratico é uma psicanálise democrática. Falei, tá bom, então vamos devolver os textos para os autores, pedir para eles de repente reescrever. Não, acho melhor você fazer a sua coletânea, eu faço a minha. E a gente acabou rompendo a partir disso, né? O que eu acho que é interessante, a não ser que a revisão da discurso seja muito ruim, os textos não mudaram muita coisa, né? Em termos de escrita, enfim, né, não teve muita diferença, especificamente esses textos que ele tanto criticou, né? O que eu acho interessante da gente pensar, e para mim é um ganho importante, né, é o quanto a gente revive, né, em partes que Freud experimentou no tempo dele, né? Porque se as escolas, as instituições, a IPA era o que ela era, pela chancela do Freud, é porque o Freud dizia, e poucos analistas falam disso nos textos, né, sobre formação, mas o Freud diz, em quase todos os textos que ele toca na questão da formação, ele fala, ó, tô bolando a IPA porque não fomos aceitos na universidade. Se a psicanálise tivesse na universidade, a gente não precisaria de uma instituição. Ele fala isso no questão da análise leiga, psicanálise na universidade, né? E eu acho que o interessante da gente pensar é o quanto que a gente revive isso que parece uma diferença teórica e no fim das contas, para mim, parece mais interesse de mercado, né? Então, que marca que é mais interessante manter, que marca que é mais interessante deixar de fora, né? Que é um pouco do que o Freud viveu ali quando ele publica a Interpretação dos Sonhos, que ele fala, ó, vou publicar um trabalho voltado para o grande público, porque ele fala isso em alguns textos, né? Acho que assim a gente vai chamar mais a população para perto da gente, os cientistas. E em 1921, 1930, ali, ele pensa o Psicologia das Massas e Análise do Eu, escreve. Em 32, lá nas novas conferências, ele vai falar, ó, em 21, lá depois da guerra, eu pensei a psicanálise aplicada, achei que a galera tinha interesse, de fato eles tiveram interesse, mas agora eu estou com um baita de um problema, porque criou-se, ele chama isso, né, uma camada amortecedora de pessoas que têm interesse em certas partes da psicanálise, mas deixam de fora o que há de mais importante. Então, ele fala, então não sei se é tão interessante a gente ser lido por tanta gente. E eu acho que é o que a gente vai experimentando até hoje, né? O Lacan fala da questão de ser um sucesso de livraria ou não ser, né? Então acho que é interessante ver como isso se atualiza, né? Nos impasses que a gente vive dentro da universidade e nesses cursos de publicação também. Então eu localizaria um pouco por aí, assim, algo bastante interessante, né? Fora os debates, fora a a possibilidade de ver colegas que eu acho bastante interessantes discutirem juntos seus artigos, né? Eu acho que essa foi para mim a marca mais de causa mesmo dessa coletânea. Interessante escutar, Enzo, porque, de certa maneira, a própria produção da sua coletânea é uma atuação da própria história da psicanálise, né? Acho que é isso que você está falando, né? Interessante. Não, eu não passei por nada parecido, não. O livro que eu idealizei, eu, ele foi se consolidando como livro realmente a ser construído e escrito, uma conversa com o Sérgio Gomes. Sérgio Gomes, para quem não sabe, é um psicanalista paraibano,
Hoje ele vive em São Paulo, mas ele passou bastante tempo no Rio de Janeiro. E ele é o editor, né, da INM. Ele é psicanalista e editor. Quando eu estava conversando com ele, estava conversando com ele como eu estava conversando com um colega com quem eu fiz doutorado. E aí ele me diz que era editor. Também, eu não sabia. E, e aí ele se empolgou com o meu projeto. Eu estava falando que eu estava pensando, escrevi um trabalho assim, assim, assado, um livro. Ele falou, olha, eu sou editor, eu edito esse livro. Então, na verdade, o livro já surgiu do encontro do autor com o editor, de um modo bastante harmônico ali, né? É, ele mostrou interesse, e o fato dele ter mostrado interesse também fala um pouco de algo que, de algum modo, vocês dois tocaram, que é ao mesmo tempo que ele é um membro da INM, né, do Instituto Nebulosa Marginal, que é uma instituição, digamos assim, é um grupo de psicanalistas fundamentalmente marcados pela figura do Ferenc, né? Como parte dos ferencianos, eles entendem que não existe uma escola ferenciana de psicanálise. Ferenczi é um autor muito importante que auxilia os psicanalistas justamente a poder transitar numa certa marginalidade. Pensar situações, digamos, que de algum modo saem dos estándares apresentados pelos autores das outras escolas, das escolas. Ele não é, de fato, um autor que fez escola, vamos dizer assim. Ele teve influências, o que é diferente. Você vai ver influências diferentes, tanto no que podemos chamar de uma escola inglesa, por exemplo, no Winnicott, mas você vai ver influências diferentes no Lacan também. Então, ele é um autor que não pode ser encaixotado numa escola, como a gente pode falar numa escola inglesa, ou uma escola lacaniana, ou ainda numa Ego Psychology, sei lá, né? No caso, ele é um autor que desafia os limites. Aliás, a clínica dele é um pouco isso, né? Os próprios textos dele tratam sobre esse desafio aos limites e às limitações. É, e me parece que o Sérgio, marcado por esse traço ferenciano, aceita escrever publicar um livro. Ele participa também das entrevistas, então ele também, vamos dizer que ele também escreve de algum modo. Justamente que é transversal em relação aos escolismos, né? Que eu acho que é um pouco o que o Enzo está tentando demarcar. Eu também tenho também sou marcado por essa vontade, sabe, Enzo, de ser transversal em relação aos escolismos. O dos Cláudio Figueiredo escreveu algum tempo atrás que a era dos escolismos acabou. Mas ele diz isso, mas ao mesmo tempo ele não inclui o movimento lacaniano dentro do fim da era dos escolismos, né? É o que mostra uma certa posição ainda escolista da parte dele, né? Mas eu faço parte do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos, que é uma instituição que se pretende ser profundamente horizontal. Não só horizontal no que diz respeito ao poder de cada membro dentro dessa instituição, o poder formal dele ali dentro, por exemplo, na hora de votar numa assembleia, né, ou de propor eventos, etc. Mas faz isso essa instituição porque ela tem uma posição bastante crítica em relação ao modo piramidal com que a IPA se constituiu e outras instituições afeitas a esse sistema de poder da IPA reproduziram isso também, mesmo não sendo da IPA. Ela é bastante crítica a esse modo de funcionamento, porque como Lacan já indicava lá nos anos 50, é um modo de funcionamento que permite certas perversões. Vejam que quando você achata essa pirâmide que é achatada não é só a pirâmide do poder, mas é também a pirâmide do saber. Não há saberes que são empoderados como saberes superiores aos outros no campo psicanalítico.
De modo que, idealmente, vamos dizer assim, porque, enfim, estamos sempre em conflito, né? Faz parte da democracia, mas é uma instituição que não tem index, não tem leituras proibidas, não tem autores proibidos, não tem esse tipo de hábito que a gente vê em outros lugares, né? Então você pode ser membro do EBEP sendo lacaniano, kleiniano, winnicottiano, marcado pela esquizoanálise, ser ferenciano, se quiser chamar assim, ser um freudiano ortodoxo, um freudiano não ortodoxo, ou alguma outra coisa que você me deu o nome aí que eu não conheço. Você pode fazer parte dessa instituição a partir de certos referenciais teóricos dentro da psicanálise diversos. Então, o fato de eu vir dessa instituição, e na verdade eu ter escolhido estar nela, mas reforçado pelo fato de que eu estou nela já há bastante tempo também, sou atravessado, marcado por ela, tem colegas dela aqui assistindo a nossa conversa, né? É, Também acho que me permitiu tomar esse caminho, que é poder escutar psicanalistas de posições teóricas diversas e às vezes divergentes, tratando de um problema que que deveria ser de todos. Qual é o problema? A psicanálise no Brasil, o exercício da psicanálise no Brasil, né? Então, a gente pode dizer assim, grosso modo, que o Jurandir Freire Costa, hoje em dia, é alguém bastante marcado por uma leitura winnicottiana, né, do campo psicanalítico, apesar de não ser um winnicottiano padrão. Ele, por exemplo, utiliza o conceito de pulsão, né? Você tem a Teresa Pinheiro, que é bastante marcada pelo Ferenczi, que eu acabei de mencionar. E você tem o Joel Birman, cujo percurso dele é uma formação inicialmente na IPA, freudiana, mas que, na sua passagem pela França, se aproximou do Espace Analytique, instituição que deu origem ao EBEP, inclusive, que é uma instituição de psicanalistas lacanianos, né? Então, você tem posições diversas ali, mas nenhum dos três se encaixa perfeitamente nesses estereótipos dados a esses tipos de psicanalistas. Isso me interessava porque a autoridade que eles conseguiram no campo psicanalítico não é pela submissão a um certo tipo de dogmatismo interior a uma certa escola. Não é por aí que eles conseguiram uma certa autoridade, mas sim por um percurso que, de um modo, mistura a produção de textos que são, ao mesmo tempo, intervenções no próprio campo psicanalítico, textos que fazem os psicanalistas pensarem, provocarem, com um percurso na universidade, que é justamente um terreno que não pertence a nenhuma instituição psicanalítica. É um terreno onde há a porosidade, a circulação, a discussão da psicanálise com outros campos e de diversos campos de dentro da psicanálise entre si. Isso trouxe uma espécie de arejamento, sabe? Uma brisa gostosa de respirar para as instituições psicanalíticas. Eles falam disso nos livros, né? E é nessa perspectiva que o próprio Luiz Cláudio Figueiredo vai falar de um fim dos escolismos, né? Porque as pessoas passaram a circular por entre as instituições de psicanálise. Para arrematar aqui minha fala, quero conversar com algo que eu já disse antes. Eu acho que essa circulação por entre as escolas de psicanálise dos psicanalistas, seja de escola para escola, seja a partir das universidades, seja a partir dos lugares onde trabalham, por exemplo, do serviço público, Enzo, né? Como você falou, no seu caso era serviço privado, mas no serviço público, no serviço privado, seja a partir de leituras, seja até a partir de amizades, né? Eu acho que os psicanalistas eles só têm a ganhar no que diz respeito a se tratar radicalmente uma questão que deveria ser de todos eles. E que eu concordo com você, dizer a escola ou a instituição de psicanalistas, a associação, não responde a isso. A pergunta é como se dá a formação do psicanalista? Porque a chegada dessas faculdades de psicanálise, ela coloca essa questão no primeiro plano novamente, né? E a minha aposta é que algumas instituições de psicanalistas estão muito embaraçadas
com a chegada da tal faculdade de psicanálise, porque elas não se veem oferecendo nada muito diferente do que uma psicanálise, tal como lecionada numa faculdade, né? O que quer dizer que elas encontraram, na melhor das hipóteses, uma oportunidade, seja trocando com outros psicanalistas e seus percursos, uma forma mais radical de se perguntar sobre a formação do psicanalista e, quem sabe, se rever institucionalmente, né? Eu acho que isso é algo que, respondendo um pouco a Josias, é algo que eu gostaria que o meu livro produzisse, por um lado. A gente pode querer coisas grandes, né? Não quer dizer que elas se realizarão. É algo que eu gostaria que o livro produzisse, ou pelo menos essa sequência de livros que eu pretendo produzir, junto do livro do Enzo e de outros colegas que estão publicando livros que, de algum modo, ou tratam da história da psicanálise ou da formação da psicanálise, mas esses dois temas se atravessam, de algum modo. Eu penso assim. Porque a história da psicanálise também é uma história dos diversos modos de formar psicanalistas, ou lugares, ou estilos, etc. E a minha outra preocupação é uma preocupação de fazer chegar aos incautos que se aproximam de uma faculdade de psicanálise, por exemplo, e acham que estão virando psicanalistas, fazer chegar a eles produções que, de algum modo, tragam um outro ponto de vista. Quer dizer, chegar para aqueles. A ideia é que esse livro chegue para gente que não sabe muita coisa sobre psicanálise mesmo, não. Que possa ler esses livros, por isso são livros de entrevista mais leves, para que esse livro chegue a jovens, muito jovens, de primeiro período de faculdades, ou que estão procurando essa graduação em psicanálise, ou até que fazem esses cursos de psicanálise de 3 meses, né, que a gente vê na internet, tudo isso, que esses livros e essas discussões cheguem para essas pessoas também. Isso, para mim, seria gratificante. Eu acho que isso é mais difícil do que até, de algum modo, cutucar muitas das instituições de psicanálise, porque o difícil é fazer ele chegar a quem não quer lê-lo, né? Enquanto os psicanalistas querem ler essas discussões aqui. Acho que ambos colocam em questão aí as filiações, né? E como que essa questão das filiações ela intervém de uma maneira mais, para usar a palavra do Enzo, produzindo mais tensionamentos, ou como essa diferença se mostra produtiva, né? Acho que o relato do Pedro vai um pouco nessa direção de encontrar, de estar numa conversa, né, com o editor, cuja linha de trabalho, política editorial, digamos assim, desde o princípio acolhe, né, essa pluralidade, de linhas teóricas e não teria tensionamentos nesse sentido, né? Mas acho que uma questão importante é justamente essa que os dois livros colocam em questão de uma certa marca entre o que foram as escolas e o que elas são hoje, seja em conflito aí com a questão da graduação em psicanálise, né? Seja com outras discussões sobre autoridade, hierarquia, burocratização, elitização. Mas eu queria destacar justamente o que o Pedro colocou como um objetivo da publicação, que seria transmitir a ideia da pluralidade. Que, claro, a gente pensando nas rupturas, né, das diferentes linhas, também se transmite aí algo sobre essa pluralidade, mas transmitir para que o leitor tenha noção do que é esse campo e de como não existe, né, uma escola, uma formação, isso não existe, não se sustenta em discurso algum, por mais que estejam cheios de defensores de discursos únicos, né? Inclusive dentro da psicanálise, inclusive dentro da psicanálise lacaniana. E acho interessante Sim, também essa ideia, Pedro, acho que o teu livro traz um tanto isso como finalidade desde a introdução, assim, né? De produzir um material que fale da história da psicanálise e sirva também para aqueles que estão se formando na graduação, né, em psicanálise. Quer dizer, que vão entrar nessa experiência formativa de uma maneira completamente diferente, através de um currículo, com conteúdos.
que vão poder ler, né, esses percursos psicanalíticos no Brasil, essas entrevistas, como para eles vai ser uma outra forma de formação, né? Um outro jeito. E tu até faz Josias, essa previsão na introdução, né? Bom, daqui a 5 anos nós vamos ter esses dois grupos. Eles vão estar lado a lado, vão estar trabalhando juntos, talvez, né? Mas são formações completamente diversas. Fala isso. não, o que eu ia falar, que eu acho que é interessante também na fala do Pedro, é quando você diz, né, Pedro, que essas escolas se, se veem aí no mal-estar, porque muito provavelmente não estão oferecendo nada muito distinto do que essas graduações. Eu acho que o buraco é até mais embaixo. Eu acho que ofertam coisas piores do que as graduações, porque as graduações elas ainda estão dentro de uma possibilidade de porosidade que essas escolas não estão. Estão dentro porque justamente estão dentro da universidade. E tem muita escola que está completamente, eu acho mais assustador uma escola completamente fechada à interlocução com quaisquer outras instituições do que uma proposta de graduação em psicanálise. Assim, para ser muito honesto, eu acho que é muito mais arriscada uma escola completamente fechada do que alguma coisa que tenha a chance de se encontrar com outros tipos de saberes, né? De autores, de tensionamentos, né? Eu acho que isso também é interessante, talvez seja outro traço do que os dois projetos transmitem, né? Esse limite institucional, né? Esse impossível da instituição total, se eu quiser ir por Basar, que eu gosto bastante de trabalhar, é isso que a instituição vende como total e a psicanálise fala, não, é o possível, mas é um dos, né? Que eu acho que outra surpresa interessante que a publicação teve foi essa, assim, de deixar muito claro que, ó, nenhuma instituição vai dar conta sozinha. Por mais aberta, por mais horizontal, por mais articulação, né? A gente vai estar sempre precisando sair dela para que a psicanálise se mantenha viva, né? Acho que isso é interessante também, vai me vindo no tempo. É interessante, sim, mas eu não sei se concordo totalmente contigo. Bom, é, eu não estou nem um pouco em oposição a você quando você diz que essas instituições muito fechadas são extremamente problemáticas, para dizer o mínimo, né? E que eu diria que elas não mobilizam uma formação em psicanálise, né? Elas mobilizam outros tipos de coisas, elas mobilizam uma espécie de seita, qualquer coisa semelhante, né? Mas eu não sei, eu acho bastante problemático também quando a ideia de oferecer uma graduação em psicanálise, ou a ideia de entender que uma graduação em psicanálise formaria um analista, né? Que é o que essas faculdades estão prometendo, inclusive oferecendo diploma. Um diploma é algo bastante perigoso, né? É um fetiche, né? Vamos dizer assim, do nosso mundo contemporâneo. Mas mais particularmente, eu acho que um problema seríssimo é o problema da própria análise, né? Numa graduação em psicanálise, você necessariamente terá que obrigar as pessoas a fazer análise. Ninguém faz análise obrigado, né? Então, isso vai ser um engodo, né? Se essas pessoas trabalharem honestamente, elas não vão conseguir formar quase ninguém. Mas eu acho que não é isso que vai acontecer. Elas vão formar pessoas, né? Através de outras desonestidades, algumas instituições dizem: esse aqui é analista, esse aqui não é. Eu sei, eu tenho uma capacidade de detectar que você é analista e você não é dentro da instituição. É outro tipo de perversidade que a gente sabe que existe, né? Dentro das instituições de psicanálise, e as pessoas têm dificuldade de dizer que o rei está nu. Ninguém consegue, ao certo, dizer o que é que forma um psicanalista. Esse é que é o problema, né? Então, qualquer tentativa de garantir uma formação de análise, e no caso de uma faculdade, tem um problema que ainda tem a garantia do Estado, o que dá um reforço de poder a esse mecanismo perigosíssimo. Eu acho que a gente deve realmente ser bastante cauteloso quanto a isso aí.
Agora, isso não quer dizer que eu esteja achando bom o funcionamento dessas instituições sectárias, como você já criticou. E quando eu estou falando de sectarismo, não é instituições que se afastaram da IPA, isso pode acontecer dentro da própria IPA. Sectários que eu quero dizer é porque tem um funcionamento do tipo seita, funcionamento do tipo de que existe um certo saber esotérico ali dentro, que é preciso que as pessoas conheçam bem, digamos assim, as palavras de código e saibam bem que há certos inimigos que têm que ser evitados, né? Há rituais de purificação e rituais de iniciação bastante organizados para você estar ali dentro, mas que é, a gente, né, se a gente quiser falar francamente, nada disso estabelece que alguém está fazendo uma formação de analista. Isso estabelece, na verdade, um regime de alianças. É isso que esse tipo de organização estabelece. E aí eu acho que é nesse sentido que eu penso que o arejamento é um grande impasse, ao mesmo tempo que é a única saída possível, né? Que é só através desse arejamento, dessa abertura, que a gente consegue compreender melhor esse regime de forças que está em jogo, que não se trata apenas de atacar a psicanálise. Tudo bem, a gente acha a psicanálise. Eu tenho um amigo que ele fala algo muito legal. Ele fala, gente, se nós psicanalistas falarmos, a gente vai parar de trabalhar hoje, greve geral, o país vai continuar funcionando tranquilo, né? Em alguma medida, né? O ponto aí, eu acho que é interessante da gente pensar, é quanto que essa abertura permite a gente conseguir elaborar questões que são atinentes ao nosso campo, mas que por vezes a gente supõe que está fora. Por exemplo, a questão da educação pública, né, a questão da saúde, a própria questão da democracia, que eu acho que é um pouco do que você foi trazendo no começo da sua fala, né? Só que isso, se a gente supõe que a questão é só um ataque à psicanálise, a gente não pegou a coisa direito, né? Porque aí a gente não pega que no fim das contas o que está em jogo é bom, a gente quer sustentar uma certa perspectiva de tratamento na saúde mental. E a psicanálise pode ser um bom aliado. Esta psicanálise da graduação pode vir a ser uma boa aliada, sobretudo se nessa graduação a gente estiver falando dessas grandes oligarquias aí ligadas a, a, a religião evangélica e outras frentes de voltadas ao mercado, né? Então acho que é esse que é o ponto mais delicado, né? Num dos artigos do primeiro volume, o Fábio Belo, que é professor da UFMG, ele fala algo muito interessante, né? Que bom, será que é tão diferente assim um psicanalista, alguém que vai procurar análise, porque sabe que para fazer parte da IPA ou para fazer parte de uma escola você precisa fazer análise de alguém que vai por conta da graduação, né, essa análise sob demanda, aí ele vai retomar o Freud para fazer essa discussão toda. Eu acho que é isso, fica difícil, é o que você falou, fica difícil da gente localizar o que singulariza e conseguir transmitir isso, né? Deixa eu Eu acho que a introduzir questão. aqui. Deixa eu só fazer aqui um brevíssimo comentário, Josias, desculpe. Eu acho que algo pela qual a gente deve lutar, e aí isso é dentro das instituições analistas, entre as instituições de analistas e também para fora das instituições de analistas, na verdade, lutar pela ainda por digamos assim, uma ética subversiva da psicanálise, né? Que lamento, não acho que é isso que está sendo transmitido nessa faculdade, não. Essa ética subversiva da psicanálise, uma vez retirada de cena, fica difícil dizer que o que está em pauta ali é a psicanálise. Essa ética subversiva não tem dono na psicanálise. Obviamente, Freud inaugurou esse negócio, mas você vai ver isso em diversos autores de história bem diferente, de nacionalidade e de linha dentro do campo psicanalítico, em tempos bem diferentes. Lógico que o Lacan ocupa um lugar importante, esse significante de subversão é importante para ele, sabemos disso, né? Ele trabalha bastante isso. O único, né? Eu posso mencionar aqui rapidamente o próprio Ferenczi, que eu mencionei, a gente tem o Reich, a gente tem, em algum momento, e por algum motivo, a Melanie Klein, ela mesma, em algum momento, foi bastante subversiva, depois ela virou status quo, isso é outra história. Mas ela mesma foi.
Aqui no Brasil, a gente tem alguns nomes importantes, assim, você tem a Virginia Bicudo, logo de saída, né? Você tem, mais à frente, a Helena Bessemer Viana, a gente tem Neuza Santos Souza, esses autores que eu entrevistei, né? Alguns outros que eu também estou entrevistando por outro volume, não vou dar os nomes, né? Então, a gente tem essa posição ética dessas figuras na história da psicanálise, não por acaso, porque espera-se que uma análise leve a isso. Mas a gente sabe muito bem que na história da psicanálise houve práticas e instituições que conduziram ao contrário, conduziram à produção do indivíduo normal. Né? É aí que eu acho que está, na verdade, o grande fronte. Eu queria introduzir a terceira questão aqui, que tem a ver com todo esse papo. é, Esse papo que é uma crítica que vocês constroem e que um pouco orienta os projetos que vocês estão conduzindo com outros psicanalistas, né? Mas é uma crítica de vocês, porque então, a publicação, né, o livro, depois de pronto e circulando, torna público um determinado produto, que é mediado pelos nomes de vocês, né? Por toda essa posição política dentro do campo que faz com que vocês vão por uma direção e não por outra, né? Ao convidar pessoas, ao aceitar textos, editar textos, enfim, ao ver o que que vai sair nesse produto. E, nesse caso, então, o dispositivo livre suporta a autoria de vocês como organizadores. Eu queria pedir que vocês comentassem um pouco para a gente. eh, Como é que vocês veem esse lugar de autoria dentro do campo da psicanálise? Porque aí isso se amplia, né? Independente se são lacanianos, freudianos, winnicottianos, ou se são de uma instituição, né, do EBEP ou do laço analítico. Mas quando vocês publicam, vocês colocam, né, uma inscrição no campo da psicanálise. A gente pode dizer que no Brasil, se for traduzidos para outros países, vão para outros países, no campo, ser lidos por outros psicanalistas. Então, tem um lugar de autoria no campo, né, que não depende só dessas filiações primeiras, digamos assim. E que vocês comentassem um pouquinho isso. Eu acho isso muito importante. Antes, apenas um pequeno e breve xiste. E no começo da fala do Enzo, ele disse que lá no Laço Analítico ele encontrou espaço. Eu posso dizer que do espaço, que é a minha instituição, a gente faz laços também, né? Mas agora, respondendo a tua questão, isso mostra, e acho que é uma brincadeira legal, que fala do encontro entre as instituições. O Luciano Elia, que é do Laço Analítico aqui do Rio de Janeiro, hoje um amigo, a gente trabalha junto num programa de pós-graduação juntos, né? E ele tem me chamado para a gente conversar, para pensar coisas juntos, sabendo que nós não concordamos em tudo, né? No pensamento psicanalítico. Isso acho que é um encontro entre o laço e o espaço bacana. Mas falando agora do que você perguntou, né, do que é um autor, eu pensei na palestra do Foucault, né, o que é um autor, palestra na qual, aliás, o Lacan estava assistindo ali, né, e o autor sobre o qual, entre outros, que o Foucault aborda para pensar o que é um autor, não é nenhum outro senão Freud, né, para justamente se perguntar o que é a obra desse sujeito Freud. As cartas fazem parte da obra do Freud, né? Perguntas que ele se coloca lá, né? Ou é só o que ele publicou é que é obra? As reuniões de quarta-feira, as atas, são obra do Freud também, né? A própria psicanálise é obra do Freud. Essa pergunta sobre a autoria, então, digamos que já tem uma certa história, né? Ali o Foucault desenvolve seu argumento para dizer que a própria psicanálise só pode ser pensada a partir desse autor, do Freud, né? A psicanálise é uma discursividade que, digamos, ela retorna elipticamente, mas nunca chegando no mesmo lugar, sempre em torno de Freud, né? Freud digamos assim, o autor e, ao mesmo tempo, o significante em torno do qual gira a psicanálise. Então, um autor faz isso, o autor cria uma obra, vamos dizer assim, né? Ele cria uma obra em torno da qual se circula discurso.
Nesse sentido, Lacan é um autor. Nesse sentido, esses todos mencionados são autores. Eles têm uma obra sobre a qual se desenvolvem certos discursos, mapeando um certo território, eu acrescentaria aqui. E ó, esses que eu entrevistei também são autores, né? Ao entrevistá-los, ao fazer esse livro, eu também sou um autor? Essa é uma pergunta que eu me faço, não tenho muita certeza. Sou autor desse empreendimento aqui, para usar um termo bem capitalista, né? Sou autor também de artigos e livros, etc. Enfim, outros, né? Eu escrevi outras coisas também. É, eu entendo que a posição de autor, tratando-se desse autor, um psicanalista, decorre bastante de sua análise. Eu entendo assim, né? De certa maneira, para falar lacanianamente. Quando Lacan coloca o S1 como produção ou resto do discurso psicanalítico, de certa maneira a gente pode falar que é disso que ele está falando, né? Que esse sujeito barrado que está a quem o analista se dirige, espera-se que dele decorra daí uma posição de autoria de algum modo, autoria de sua própria vida, vamos dizer assim, né? De algum modo. Que ali se produza um S1, né? Que não seja o S1 de sempre, a submissão ao Senhor, ao Mestre, ao Pai, mas que ele possa, de algum modo, emergir dali mais ou menos como um autor, alguém que, de algum modo, afirma o seu desejo nesse emaranhado significante aí, que é a discursividade da qual nós estamos falando, essa discursividade psicanalítica. Quer dizer, ele faz um certo trilhamento no meio disso tudo, ele mapeia o seu caminho ali, de algum modo. Né? Eu acho que uma análise, na formação de um analista, deveria levar a isso. Se esse autor vai ser um autor só da sua vida, vai ser autor de textos, aí é irrelevante. O fato de eu ser autor de textos tem a ver com o fato de eu ser professor universitário também. Então, isso faz parte da minha vida profissional, além da minha vida de psicanalista, né? Que eu acho que é mais um ofício do que uma profissão. Mas a minha vida profissional como professor universitário exige, né, como vocês sabem, que eu produza, que eu pense, que eu de algum modo, como intelectual, intervenha no campo no campo da cultura, e não só no campo da psicanálise. Eu não escrevo meu livro para psicanalistas só lerem, como eu disse. Nem o outro que eu escrevi foi para psicanalistas. É para quem quiser ler. É claro que eu escrevo a partir da psicanálise. Mas eu não quero me restringir a um certo nicho, não. Eu escrevo para as pessoas lerem. E até por isso eu tenho uma certa preocupação de não escrever em código, num código fechado. Eu tento conversar com o leitor, né? Esse é o meu modo de estabelecer uma certa autoria, muito porque eu sou professor, acredito, então eu estou ocupado em tentar transmitir as coisas de um modo em que uma conversa possa acontecer entre eu e quem está recebendo a minha mensagem, não que ele fique ali com aquilo encriptado. É, então, nesse sentido, é que eu me vejo como um autor, num duplo sentido. Uma psicanálise deve me fazer me tornar um pouco mais autor da minha vida do que eu era antes de ter entrado nela. E dois, como professor universitário, intelectual, eu tenho uma preocupação de que meus textos tenham incidência, se infiltrem de algum modo na cultura. Sei lá como, sei lá onde eles vão dar. Porque uma infiltração é assim, né? A água vaza aqui, a gente não sabe onde ela vai sair no andar de baixo. Às vezes é até no outro cômodo. A gente não tem muito controle sobre esse negócio. A gente vê o que isso vai dar. É claro que esse é o meu desejo. Se a gente publica alguma coisa, como diz o Lacan, a gente está publicando, a gente está jogando no lixo, a gente não sabe onde esse lixo vai parar. É isso mesmo. Os outros vão fazer o que quiserem com o que está escrito ali. É assim que eu tomo autoria e não uma espécie de autoridade, né? Acho que não deveria ser por aí. A ideia de que o autor deve ser necessariamente uma autoridade. A autoridade que ele tem é dele tomar a coragem de falar alguma coisa e, de algum modo, organizar o que ele fala. É essa autoridade que ele deveria ter. Vou puxar o gancho aí a partir desse fim da fala do Pedro, que aí marca a especificidade de alguém que se propõe a fazer um trabalho de coletânea.
né? Porque puxar esse fio, né, convocando outros, marca uma posição que eu acho que deve se demorar um pouco sobre ela para pensar o que há de específico nisso, né? Porque não é qualquer proposta você convocar outros para compor um livro, compor uma coletânea para serem entrevistados, né, dentro do campo analítico. Eu acho que é uma proposta bastante diversa mesmo, né? E acho também, pensando nesses termos, eu penso a autoria como uma marca de uma posição, mais do que o conteúdo, né? E aí, nesse sentido, eu acho muito interessante os efeitos que essa coletânea produziu, porque eu gosto muito de coletânea, sou um entusiasta assim, de coletânea, já organizei algumas, mas nunca. E aí eu acho que é essa marca que o Pedro tá trazendo, né? Nunca colhi os efeitos que essa coletânea especificamente tem produzido, né? Em termos de tem alguma coisa que eu sinto que pode ser transmitido de uma posição que outras coletâneas que eu organizei não puderam, né? Então tem essa marca que é justamente, e aí eu acho que é muito legal, porque é justamente essa marca de uma pluralidade, né, que não cai nessa, como que o Freud lá que falam, num ecletismo. É uma pluralidade que com os contornos daqueles que compõem essa pluralidade, né? Então tem alguma coisa que é uma posição que essa coletânea marca no campo e tem algo para além do organizador que também é veiculado. E aí eu acho que também é algo interessante de se pensar, né? Porque enfim, estava num debate recentemente numa instituição que eu coordeno alguns cursos de psicanálise e tal, uma instituição interessante, né? Um pouco parecida com a Nebulosa, eu imagino, Pedro. E lá estou num momento de bastante impasse, eu acho que, inclusive, por isso eu estou de saída, muito provavelmente. Começou o papo de precisamos de grandes nomes. Você não traz grandes nomes para o curso e os grandes nomes vão trazer mais alunos, né? Eu falei, eu não vou trazer grandes, eu posso até trazer grandes nomes, posso começar a me esforçar um pouquinho para pensar isso, mas vai ser a partir da transferência. Não vou trazer porque é um grande nome. Vou trazer se eu já tiver trabalhado, se tiver alguma coisa do tipo, né? E aí eu fiquei refletindo, e falei, né, numa das reuniões que a gente faz, né? Eu falei, cara, pega a primeira aula desses cursos que tiveram aí aulas de abertura com nomes mais robustos, né? Miriam, essa turma, né? Vê se alguém falou que veio para o curso por conta desses nomes, né? E isso é algo interessante, porque tem pessoas que convocam para ouvi-las e só, e tem pessoas que convocam para um percurso. E aí eu acho que é interessante porque existem coletâneas que a gente acompanha que tudo fica muito em torno do organizador e outras que a gente vê os autores circulando e debatendo o livro. E aí eu não posso deixar de dizer que, nesse sentido, a figura do editor é fundamental. Nesse caso, o Josias, que fomenta esse tipo de de interlocução, né? Aí a gente começa a conseguir também pensar o que um organizador quer com a sua obra, né? E aí aqui instituições, aqui editoras, ele faz apelo, e o que essas editoras vão fazer com esse trabalho dele, que eu acho que isso tudo tem a ver também com a posição que essa coletânea, esse trabalho vai marcar no campo, né? Eu pensaria um pouco por aí. Acho difícil pensar na autoria sem colocar, sem ter em vista o lugar que os autores têm, o lugar que a editora acaba tendo e o que se produz em termos de debate, para além do organizador. Posso só fazer um comentário em torno de um termo que você trouxe que realmente
volta e meia aparece, né? Que é o do ecletismo, né? Eu entendo assim, o ecletismo é uma tentativa de evitar o conflito, aproximando as coisas e considerando que elas todas são intercambiáveis, né? Elas podem se conjugar sem nenhum tipo de atrito. O escolismo é também a evitação do conflito através da separação absoluta, né? E a psicanálise deveria ser um modo da gente poder experimentar o conflito, né? Experimentar o conflito tratando dele, lógico, né? Como deve ser também a democracia, aliás. Nesse sentido, a Rudine Scola até tem razão mesmo, né? Que a psicanálise é um filhote da democracia. Fora dela, ela tem problemas. É, então, tanto o ecletismo quanto o escolismo são defesas contra justamente a experiência conflitiva, que é psicanalistas discutirem e verem que talvez aquilo que um entende como uma verdade, o outro está vendo que não é. Que um entende, o modo como um está olhando para um certo caso e pensando, o outro pensa de modo diferente. E aí, como é que se resolve isso? Esse tensionamento precisa ser experimentado pelos psicanalistas. A evitação deles digamos, uma defesa psíquica que deveria ser tratada antes de tudo em análise, né? Mas também nas formações. Eu fiquei cheio de comentários a fazer aqui sobre essa questão da autoria, mas devido ao horário, teria uma terceira questão para a gente passar pela mesa aqui, sobre a profissionalização da psicanálise, mas acho que a gente pode abrir um pouquinho, né, para uns minutinhos para o pessoal que quiser falar, perguntar. Tem algumas perguntas aqui também que já chegaram, mas vou primeiro convidar quem quiser abrir o microfone, está aqui, quer fazer um comentário, colocar uma pergunta, fiquem à vontade, podem se inscrever no chat, ou enquanto não tem nenhum inscrito, podem abrir o microfone e começar a falar também. Gostei muito da ideia da autoria como coragem, viu? Coragem dos autores, coragem de editar, né? Coragem de publicar, muito mais esse processo do que o próprio produto em si. E, claro, também reflete a coragem, né? No produto, o livro, quando ele está pronto. Bom, enquanto o Falar em pessoal... público tem que ter coragem, né, cara? Para falar em público tem que ter coragem. Sim. Enquanto o pessoal toma coragem de falar aqui, eu vou ler as três questões que eu tenho aqui, depois vocês podem ver quais gostariam de comentar. Uma delas, talvez nem dê para a gente entrar aqui, tem uma outra gama de discussão, né? Que é o que pensar sobre a psicanálise frente à enxurrada de críticas que a coloca como pseudociência por não ter evidências que comprovem sua eficácia. Tem um outro debate polêmico em torno disso. Outra questão seria: é possível ser psicanalista sem estar filiado a nenhuma escola? E uma terceira questão: quais as implicações de transformar o estudo da psicanálise em um curso de graduação? Que acho que essa um pouco já está contemplada na discussão que nós fomos fazendo até aqui, né? Antes da gente passar ao Pedro e ao Enzo, alguém quer acrescentar uma questão, um comentário? Talvez só para pontuar rapidamente a importância dessa transversalidade interinstitucional, né? É uma coisa, em vista da nossa história, da psicanálise fora e aqui também, eu acho que isso ainda é subversivo, né? Isso é muito importante, só sublinhar isso. Obrigado, Margarida. Mais alguém? Ora, gente, vamos lá. Olha uma questão, vamos compor aqui com a gente. Aproveitar que vocês estavam acompanhando o debate para a gente poder conversar. Olá, boa noite. É porque eu estava procurando o botão aqui para levantar a mão, mas eu não achei. É, Dentro dessa perspectiva crítica, com essa rebeldia da psicanálise, assim,
como vocês veem também a enxurrada de problema que a psicologia como um todo vem enfrentando com essa questão de coach, de vendas de cursos, de pessoas que utilizam de discursos similares, né, maquiados como conhecimento psicanalítico ou de psicologia, de outras áreas da psicologia no geral, dentro dessa perspectiva de popularização massiva que é a internet, né, de ser viral, de tá sempre em trend, essas coisas assim. Bom, acho que podemos passar o Pedro e o Enzo, então, para retomar as questões já colocadas. E aí, como é que a gente faz? Quer Vamos dar iniciar, a Pedro? palavra. Bom, vou priorizar quem está aqui, né? Então, é o Diego, né? Se não me engano, que fez a pergunta. A Margarida fez mais um comentário. É uma alegria ter a Margarida aqui, uma amiga. O Diego, eu acho o seguinte, eu acho que, de certa maneira, isso sempre teve, tá? Não tinha internet, não tinha coach, não era esse o termo, mas sempre teve, digamos assim, pessoas que foram acusadas de fazer charlatanismo e utilizar o nome da psicanálise sem ter uma formação de analista, sem ter feito análise, sem ter lido as obras de Freud. Freud chegou mesmo a, como vocês sabem, escrever aquele famoso artigo, né, Psicanálise Selvagem, para falar de uma figura um pouco assim. Então, e aliás, uma das razões da criação da IPA foi por causa disso. Lembremos que esse artigo é da primeira publicação da IPA. Esse artigo é para mostrar a que veio aí, né? É, então, quer dizer, isso, de certa maneira, sempre existiu, né? O que eu acho, na verdade, notável nessa história é o seguinte: se as pessoas se preocupam em usar o nome da psicanálise, é porque ela deve ter algum prestígio, entendeu? Porque ninguém fica usando termos ligados a algumas disciplinas, alguns campos, assim, que não vendem. A psicanálise, de algum modo, vende por certo prestígio, né? Como é que ela ganhou esse prestígio com o tempo? Né? Eu acho que vale a pena mais é entender de que modo esse prestígio se construiu, né? E acho que até hoje grande parte do prestígio da psicanálise se deve ao próprio Freud. Freud é um autor genial, né? A psicanálise sai à frente, né? Em relação a essas outras psicologias, porque elas não tiveram um Freud, não tiveram uma figura tão genial assim. O Freud é de fato um inventor incrível. Ele inventou todo um campo, toda uma disciplina, uma profusão de conceitos, uma técnica, uma prática, montou um movimento que se espraiou pelo Ocidente. Ele foi realmente uma figura assim de um vulto impressionante, uma figura genial. É, e tal como, por exemplo, no marxismo, Marx, né? Ou Darwin, ou Einstein, é uma figura assim ímpar. E então associar-se à psicanálise é associar-se a essa figura genial. Acho que é muito mais do que os outros autores, a Winnicott, Lacan. Quem não é da psicanálise nem sabe quem são. Mas Freud, todo mundo já ouviu falar, né? Aquele velhinho de charuto, sentado atrás de um divã, sentado numa poltrona, com seus pacientes ali. E isso foi uma coisa inventada por um gênio, por um homem inteligentíssimo, um homem de uma criatividade, de um rigor esplêndidos. Então, isso vem tudo no pacote, juntar isso à psicanálise. Quer dizer, traz uma certa credibilidade para quem menciona o termo psicanálise, por conta da relação com esse imaginário e também com o construto simbólico propriamente do Freud. Acho que cabe a nós, psicanalistas, estranhamente, apesar de fazermos uso e abuso do Freud, podermos também, para defender a psicanálise, não precisar ficar lançando mão de Freud o tempo todo. Assim, se Freud traz bastante prestígio à psicanálise, se dá por motivos diferentes para o psicanalista e para o leigo, vamos dizer assim. Para o leigo, de um modo geral, é um certo imaginário em torno do Freud, o que traz certo prestígio, né? Enquanto para o psicanalista é de fato o texto freudiano, é o que ele de fato construiu em termos teóricos e
e técnicos também do que ele escreveu sobre a técnica. É isso que nos importa. Mas eu acho que esses coaches, essas turmas, essas figuras, digamos assim, que a gente tem que chamar pelo nome, né? São charlatões. Charlatão sempre vai ter. E sempre vai ter charlatão enganando pessoas. Porque ele é um profissional do engano. Então, sempre vai arrumar um jeito de enganar as pessoas. Então, assim, eu acho que a gente não deve ficar tão preocupado dele estar usando o nome da psicanálise. Eu acho que a gente tem que estar preocupado é como nós estamos usando o nome da psicanálise, né? Girando em torno de um certo imaginário desse Freud, aquele Freud com aquela cara brava que a gente encontra naquela famosa foto ali em torno de 1920, do Além do Princípio do Prazer, segurando seu charuto, em torno dessas insígnias, né, desse fetiche em torno da imagem do Freud, ou é o texto freudiano que nos importa, né? De modo que a autoridade que conta é a autoridade do texto e não dessa figura, desse vulto que parece uma espécie de pai da psicanálise, como querem dizer por aí, né? Prefiro chamar ele de mãe, já que ele pariu a psicanálise, né? De precursor, da psicanálise. Mas as pessoas, mesmo no nosso campo, acabam dando prestígio à psicanálise por esses engodos imaginários em torno da figura do Freud. Acho que a gente deveria se preocupar mais com isso. Eu vou nessa mesma direção, Pedro, e é uma coisa que agora faz tempo que eu não faço mais isso, né? Mas quando eu tinha mais tempo, eu escrevia sempre no aniversário do Freud, lá no dia da psicologia, no dia da psicanálise, enfim. Eu sempre batia nessa tecla, né? De, cara, vamos parar de trabalhar a partir desse dedo apontado do aquilo não é psicanálise, né? E vamos tentar trabalhar sobre o que é, então, a psicanálise, né? Porque eu acho que mais perigoso para o campo, se a gente está preocupado com a psicanálise, mais preocupado para o campo, mais perigoso para a sociedade também, são esses psicanalistas que passam desapercebidos, como se fossem psicanalistas, digamos, né? E vendem uma psicanálise que você fala, caramba, é subversiva, está marcando uma diferença, é democrática, né? A gente vê muito, né, nas redes sociais isso, não, vem estudar comigo porque, bom, eu tô fora das escolas, eu tô fora das instituições, esses lugares de poder, que lá tá tudo muito cifrado e eu vou decifrar para vocês. É mentira que nas escolas e em muitas instituições as coisas estão cifradas? Não, não é mentira. Mas a gente não pode cair no engodo de topar esse tipo de discurso sem o mínimo de crítica, né? Então eu acho que mais perigoso, exato, exato. Por isso que eu achei interessante a sua fala, porque você começa com a rebeldia. E eu estou entendendo que você está fazendo algum tipo de relação ou advertindo a gente aqui, dizendo, ó, tem algo da subversão, da rebeldia que é interessante, mas tem esse possível destino que não nos interessa. E eu acho que esse é o nosso grande problema. Eu acho que esse é um grande impasse que a gente vive. Eu brinco assim, o Josias já me ouviu brincando, né, que a nossa indústria farmacêutica é a Cult, é a Folha de São Paulo, são essas grandes indústrias e empresas que injetam dinheiro, Casa do Saber e afins, né? Significa que a gente não pode ocupar esses lugares? Não necessariamente, mas acho que a gente tem que estar minimamente advertido quanto ao que se veicula nesses espaços. Eu brinco assim, prestem atenção na Cult, se de fato circula os autores que estão ali falando, ou se no final das contas é mais ou menos a mesma galera sudestina. Em geral, é isso que a gente acaba vendo. Temos exceções, temos momentos assim que aparecem, mas o grosso da tropa está sempre lá. Eu acho que a gente tem que estar mais atento a isso, né, do que a esses que estão ali vendendo, como que é o nome? Tem uns espaços de formação que vende o distintivo, né? É tipo um distintivo que você ganha com psicanalista, tá? E a galera às vezes me manda, Enzo, você viu isso? Puta, isso eu acho. Esse é fácil de desmascarar.
Difícil é desmascarar quem tá no trend dos analistas, no trend da USP, né? E Pedro, eu não sei quanto que você conhece a USP, mas eu te diria assim, que você fala, bom, a universidade é esse espaço que está um pouco fora. Já teve tempo da USP ser o pleno puxadinho de certas escolas. Então, é isso. Tem mais chance de ter uma coisa diversa, assim. Mas aqui em São Paulo, eu brinco, assim, a psicanálise tá toda voltada para a Zona Oeste. Se você tá fora da Zona Oeste, você tá fora do que é a psicanálise, enfim, né? Eu acho que é um ponto interessante da gente também ter em vista. E aí eu acho que vou engatar, talvez, para responder a questão que veio online. Eu acho que é possível você. E eu estou entendendo que escola você está. Eu vou tratar a escola como instituição, tá? Não uma escola. Porque se você for falar escola, aí eu discordo completamente. Não, não, eu acho que dá para ser psicanalista tranquilamente fora de escola, né? Mas eu vou trazer para cima, né? Então, instituições, escolas, associações, grupos, qualquer coisa que seja. Acho que é possível, né? É possível, mas eu acho arriscado, né? Quando me perguntam, por que que você faz parte de uma escola? Eu gostei dessa resposta que eu dei, eu quero escrever mais sobre ela um dia. Eu faço parte de uma escola porque eu entendi que fazendo ou não fazendo parte da escola, eu componho e alimento e construo o movimento psicanalítico. Ao fazer parte da escola, eu consigo compor, construir de um modo mais radical e, se eu quiser, mais incisivo. Então, acho que é isso. Com a condição de não cair no engodo de que, porque você está fora da instituição, não há nada de instituição no seu discurso, no modo como você se relaciona com os seus pares, no modo como você sustenta uma análise, aí você está num engodo importante. Tem sempre algo da instituição participando, mesmo que você esteja fora. Vide a fala desses outsiders, né? Que de tanto querer ser out, estão super dentro. É um grupinho de analistas de rede social, que todos falam que são outsiders, mas estão ali se retroalimentando, né? Um pedindo para o outro repostar as coisas, né? Então, eu acho que é isso. Dá para estar fora? Dá. Vai ser de um outro jeito, mas aí é com a condição de dizer isso, assim, experimenta uma instituição, porque o que a gente também ouve muito é isso. Ah, porque as instituições, relação de poder, já tentou? Já procurou? Ah, não, não, porque aí fica fácil criticar, aí fica fácil estar Sim. nessa posição que tensiona, 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 mas não avança, fica patinando, né? As instituições não são todas iguais, né, Enzo? Eu acho que, assim, falar as instituições, a pessoa diz muito pouca coisa, né? Elas não são todas iguais, elas têm seus modos de funcionamento próprios. E mais do que isso, né? As pessoas que estão lá são diferentes. E você rigorosamente vai fazer laço com aquelas pessoas ou não vai. Isso é o mais importante, eu acho, das instituições. É você encontrar pares com quem você possa trocar a respeito de um trabalho que é extremamente solitário. Um trabalho com que você precisa poder conversar com outras pessoas. É um trabalho que, para mim, é insuportável se eu não tiver com quem trocar. Sinceramente, atender muitas pessoas ao longo do dia e não poder discutir isso com outras pessoas, eu acho pesado demais. É importante a gente poder trocar. Essa troca, acho que tem algumas funções. Uma primeira é a troca intelectual, né, de fazer pensar, mas tem a troca mesmo do amparo, porque a gente, a gente sai muito cansado dos atendimentos, a gente precisa acolher uns aos outros nas dificuldades. Tem gente que passa por cada situação tão difícil. Então, uma associação, digamos assim, de afetos, é uma associação intelectual, mas é uma associação política também, né? Então, se trata de você poder encontrar um modo de se organizar para poder sustentar esse lugar subversivo que deve ser o da psicanálise. Ser sozinho é muito difícil. Muito difícil você conseguir fazer um treco desse.
né? Agora, eu vou um pouco além, no que diz respeito à própria formação do analista, né, que eu acho que é a pergunta dele, se a formação pode ocorrer fora das instituições de analistas, né, as escolas, as associações ou instituições, ou da IPA, enfim. É, olha, aí eu vou meu argumento é bem parecido com o do Enzo. Você pode estar fora, do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos, da EBP, da Sede Sapiência, da APOA, você pode estar fora desses lugares, do Laço, mas você vai estar em algum grupo. Se você não tiver em grupo nenhum, eu acho muito estranho, sinceramente. Você faz sua análise, você faz seus atendimentos, vai, vamos lá, você tem seu supervisor, que às vezes é até o próprio analista, e você não troca com ninguém, eu acho que cabe você se perguntar do que você está com medo. Você não está procurando ninguém para você conversar sobre o seu trabalho, né? Qual é a questão, né? Você tem muitas certezas e não quer poder discuti-las com os outros? Ou você tem certezas demais e tem medo de mostrar para os outros? Coisa quanto outra é meio estranho no que diz respeito à formação de um analista, né? A formação do analista deveria fazer a gente saber habitar a inconsistência. Então, é por isso a gente tem que estar na conversa com os outros ali, para a gente poder, de algum modo, traçar caminhos, traçar hipóteses, pensar junto, é, acompanhar o que o outro está fazendo e pensar a partir dali. É nesse sentido que eu vejo a importância dessas instituições de psicanalista. Porque, evidentemente, a sua análise pessoal você não precisa fazer numa instituição e, para muitas instituições, nem com membro dela você precisa fazer. Da mesma maneira, isso vale para a supervisão. Mas você encontrar pares adequados com quem você desenvolve uma relação de confiança, a partir da qual você pode trocar a respeito de uma clínica, que é difícil sempre para todos, as suas experiências clínicas, o que você pensa a partir dela e onde você não consegue pensar, e você precisa dos outros para te ajudar, eu acho isso, para mim, na minha trajetória, foi e tem sido, digamos assim, crucial, né? É, eu acho muito difícil a gente, cada um se impor viver aquilo que o Freud viveu no começo. Eu estou sozinho aqui e ainda assim vou escrever esse livro, A Interpretação dos Sonhos, e ver o que que isso vai dar. Hein? Aí fica a teu bel prazer, mas o risco de você passar pelas dificuldades todas que um pioneiro tem são grandes. E aí eu preciso dizer, em algumas instituições é possível ser pioneiro e ter esse amparo do grupo. Então, não sei se você precisa passar por essa situação de mártir. Não, não acho necessário. A mártir na melhor das hipóteses, porque em algumas hipóteses é uma situação bastante narcísica. E você lembra do Freud? Ele fez o que fez, né? Mas estava o tempo inteiro falando de questões nas cartas dele, Please, né? verdade. Indo e voltando, mais questões do que certezas, né? Tanto que a gente celebra tanto a carta 97, não sei, não acredito mais na minha neurótica. Então, nem ele estava nesse lugar, né? Para ser pioneiro. E uma coisa nisso, que eu acho que é importante, que para além do espaço para você, que eu acho que o Pedro localiza algo importante, que é o espaço para você inventar, para você criar, para você articular alguma coisa daquilo que é de singular, fantasia, enfim. Tem uma outra roupagem disso, que por vezes é roupagem, por vezes é crítica interessante, que é bom, as escolas são pouco inclusivas, não tem espaço para essa diversidade que o Brasil exige, para voltar no na nossa discussão, né? De novo, experimenta, entra, vê, né? O Josias mesmo, né, falou para a gente num grupo que a gente tem, né, do quão impactante foi para ele entrar e participar da jornada de vocês, né? É, é isso, tem que experimentar, né? E aí experimentar vai te dar trabalho, porque você vai ter que se haver com, puta, esse universo eu não conhecia,
e, putz, e agora? Que não dá para desver, vou ter que fazer alguma coisa com isso. E aí toca de novo no ponto que você traz, né, Pedro? O narcisismo, né? Eu acho que dá para complexificar muito, né, a questão. É possível ser psicanalista sem estar afiliado a uma escola, mas há consenso de que não é possível ser psicanalista, né, ou se formar psicanalista sem trabalhar com outros psicanalistas. Psicanalista não é um profeta, né? E acho que o projeto de vocês dois, Enzo e Pedro, tudo que foi dito nesse encontro aqui, né, ele ilustram tanto, porque a gente vê aí dois psicanalistas trabalhando com outros psicanalistas, né, dentro do seu campo. Projetos que não dependem de estar no EBEP, no Laço, numa linha, noutra, mas que são projetos de trabalho, né, que produzem trabalho. Tanto que a gente está aí nesse encontro e esse encontro ele vai ter mais repercussão ainda, né, mais adiante. Mas bem, acho que para a gente encerrar, já passamos um pouco do nosso horário, é, retornando ao nosso título, né, Psicanalistas no Brasil hoje, é isso. Psicanalistas no Brasil hoje são psicanalistas com coragem, como disse o Pedro, de falar, de trabalhar, de produzir, de pensar, de se perguntar. E bom, a gente sempre tem essa dimensão, então, do público, né, e do que não se escreve, mas que num encontro como esse também se escreve um tanto, né? Então, que a gente fique aí com espaço para seguir trabalhando, seguir produzindo, seguir escrevendo, né? Esse encontro logo vai para o canal da editora. Também, claro, quem ainda não conhece, é, o livro do Pedro vocês encontram em algumas livrarias, mas mais facilmente diretamente na INM, né? No site da INM. A coletânea do Enzo, no site da editora Discurso. Está disponível os dois exemplares. Quem ainda não conhece, vai atrás que vale a pena. E ficamos na expectativa, né, Pedro, da continuidade também do teu trabalho, aí, o segundo volume que deve estar quase saindo. As entrevistas estão, só falta um, mas ainda vai ter um tempinho aí, porque tem a transcrição, tem toda uma trabalheira aí. Certo. Bem, eu agradeço então, Enzo, Pedro. Foi um prazer estar nessa conversa com vocês. Espero que a gente possa ter outras mais adiante, inclusive. Agradeço demais também, foi bom demais conhecê-lo, Pedro, que a gente possa se encontrar mais vezes. É bom saber também do bom contato que tem com o Laço, de boas notícias também daqui. E já faço uma proposta para o José também pensar numa conversa dessa entre editores e psicanalistas, que eu acho que seria uma conversa interessantíssima, né? Aí eu e o Pedro, a Ideia gente entra legal. de provocadores aqui, e você chama, de repente, o colega da Nebulosa, enfim, eu acho que uma discussão e tanto. Tem a companhia de Freud também. Acho legal, bem legal, bem legal. Ah, provocação interessante, sim. Tá certo, gente. Então agradecemos também ao público presente, aos comentários, questões. Muito bom estar com vocês nesse encontro e até uma próxima. Foi Tá, ótimo, gente? foi um prazer Até estar a aqui, próxima. Boa conversar. noite. Muito bom.